can't touch this. You can't touch this. Olá pessoal, tudo bem? O tema de hoje é a alegoria da caverna de Platão. Você vai ver em alguns lugares escrito mito da caverna. Esse nome está errado, né? Mito é outra coisa. A diferença entre mito e alegoria é bastante grande, mas eu não vou entrar nessa discussão agora. O que importa você saber é que o certo é alegoria da caverna. Ora, o que é uma alegoria? Quando você pensa em alegoria, certamente você pensa no carnaval, né? Em carros alegóricos. E o que é isso? São carros que trazem uma imagem e essa imagem representa para você alguma coisa, né? Se tem lá a do negro com umas correntes, é porque ele está representando a escravidão e a liberdade. Então o tema daquela escola de samba vai ser isso, porque quase nunca varia, é sempre o que o politicamente correto diz que tem que ser, certo? Então, quando você fala sobre a alegoria da caverna, você está querendo dizer que é uma história que Platão conta usando a imagem de uma caverna para ensinar algo para alguém, certo? Então, está aí explicado o título Alegoria da Caverna. Essa história famosíssima da cultura ocidental está num livro chamado A República. É um livro que eu gosto muito, já li acho que umas 2 ou 3 vezes. Diálogos do Platão, A República. Se você não leu, vale muito a pena, né? Se você se interessa por esse tema. E aqui nesse livro ele conta para nós a seguinte história. Imagine você que você fosse prisioneiro, amarrado, né, na parede e olhando de frente para outra parede dentro de uma caverna. E nessa parede que você está observando, você vê sombras passando. E aí você olha para o seu lado, para os seus colegas de cárcere, tudo que você fala dentro da caverna, o assunto é só as sombras, como se tudo aquilo fosse a única coisa que existisse. Um belo dia, o prisioneiro, né, você se encontra solto, e aí você decide sair, e você percebe, ao sair, que aquelas sombras que você via eram lançadas por pessoas passando em frente a um fogo que estava em cima de onde você estava e que você não via. E você começa a ver de fato como que eram aquelas coisas que estavam lançando sombras ali na sua frente, né? Então você começa a perceber assim, nossa, mas espera aí, aquilo que eu achava que era o mundo verdadeiro não é mais. Na verdade, é isso aqui, é o fogo que ilumina as pessoas que estão passando e lançam sombras na parede. Então você subiu um estágio. Consegue perceber que você saiu de um nível de consciência e de conhecimento baixo e subiu para um nível um pouco mais alto. Mas é o que acontece. Você olha lá no fundo da caverna e vê uma luz. E aí você vai em direção àquela luz. E quando você chega na saída da caverna, os seus olhos doem por causa da luz e você não consegue olhar para lugar nenhum e você olha para o chão, né? Então, rapidinho, parando aqui um minutinho, essa ideia de doer os seus olhos também tem a ver na história que Platão está contando. Por quê? Quando você parte de um conhecimento em direção a outro cada vez maior, você sempre tem uma sensação dolorosa de sair, certo? Então você talvez não consegue ver à primeira vista o conhecimento verdadeiro. Mas a partir do momento que você vai se acostumando, vai estudando e vai convivendo com pessoas de um nível de conhecimento um pouco mais elevado, você se acostuma àquilo. Então você está ali olhando para o chão, né? E aí do seu lado tem um lago. E aí você olha para o lago e você vê algumas formas refletidas nele. Você vê umas árvores assim meio ondulantes, você vê pessoas, você vê o reflexo do sol, você vê o céu. Você fala, nossa, eu achei que a verdade era aquele fogo lá atrás iluminando, mas aqui fora tem uma iluminação muito maior que parece vir dessa bola amarela que está aqui dentro da água. Só que olha só, você já não está num terceiro nível de conhecimento e ainda acha que os reflexos na água são a verdade. E aí, a partir do momento que você vai se acostumando com aquilo, você vai olhando para os lados, e aí você vê as pessoas que estão refletidas na água como elas são. Vê as árvores como elas são, vê as pedras, aí você olha para o céu, vê o céu, e no final
segundo a história de Platão, você vê o sol. E aí, de fato, você contemplou o que é o verdadeiro conhecimento. Porque debaixo do sol é que as coisas são mais nítidas possíveis, né? Nenhuma luz é capaz de refletir a verdade nas coisas como debaixo do sol. Então essa é a primeira parte da história. Deu para você entender o que ele está querendo dizer com ela? Qual que é a moral da história? A moral da história é de quando você sai daquelas sombras que estão te enganando e vai no caminho do conhecimento até chegar fora da caverna e conseguir ver as coisas como elas são, até atingir de fato a verdade como ela é. Então, você percebe que dentro da caverna é o engano, né? É aquilo que é o contrário da verdade. E fora da caverna é a verdade que existe, né? É o conhecimento em si. Mas a história não para por aí. E a segunda parte da história também é muito importante e muito interessante. Depois que você saiu e você conseguiu ver as coisas como são e de ficar encantado com aquilo, vem na sua cabeça fazer o seguinte, voltar para tentar libertar aquelas pessoas que estavam na caverna junto com você. E aí, esse é o trabalho do filósofo, que depois de ter feito a sua jornada em busca do conhecimento, ele volta para ajudar as pessoas. Esse é o verdadeiro trabalho do filósofo, é voltar para a caverna. Então, o que acontece? Quando você sai dali, daquela parte quente, né, ventilada e gostosa do lado de fora da caverna, você sente uma espécie de medo. E você não quer porque é desconfortável. Então, quando você entra na caverna, a umidade da caverna, o frio da caverna e a escuridão da caverna, aquilo é doloroso para você que agora conhece o lado de fora. Então você tropeça, você machuca, você não consegue enxergar nada. E aí você vai descendo, vê o fogo e desce para falar com os seus companheiros antigos, né? E você fala, gente, isso aqui que vocês estão vendo é só sombra. Isso não vale nada, são só imagens refletidas. O verdadeiro mundo está lá fora. Vocês têm que sair comigo para vocês conhecerem como é o mundo de verdade. Como que é a profundidade das coisas, os detalhes, o calor, a luz. Só que você não convence aqueles outros, porque eles estão tão enraizados naquela vida em que acha que as sombras são o que existe, que eles não conseguem olhar para você como se você estivesse falando a verdade. Eles acham que você é um louco, retardado e tudo isso, né? Assim como foi em toda a história da filosofia, quando tem um filósofo que abrir os olhos de outras pessoas. Assim como é hoje, né? Quando você tenta abrir os olhos das pessoas. Elas não querem, elas querem viver ali naquele mundinho de sombras, úmido, mofado que elas têm, ao invés de sair para ver a verdadeira luz e o verdadeiro conhecimento. Na história de Platão, os prisioneiros que não querem sair matam aquele filósofo que voltou, porque foi assim que aconteceu com o professor de Platão, Sócrates, né? Ele tentou libertar as pessoas de uma certa forma, de uma corrente mental, e eles o mataram, né? Assim como também com Jesus, né? Que tentou nos libertar para aquilo que de fato era verdade, e nós o matamos. Beleza? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é e no que consiste a alegoria da caverna, essa história que Platão nos conta sobre a jornada até o conhecimento e na ajuda à libertação das outras pessoas. Eu vou deixar um videozinho aqui para vocês verem, né, sugerido, sobre essa história feita com aquelas massinhas em stop motion. É muito interessante, acho que pode te ajudar a entender melhor isso que estou querendo dizer. Tá certo? Então vamos comentar somente aquela atividade que foi especificamente sobre a história que Platão contou. Muito bem, gente. Então nós estamos aqui na questão sobre a alegoria da caverna de Platão, né? Uma questão um pouquinho complicada, mas nós vamos conseguir, né? Agora que você já entendeu a relação entre dentro da caverna, fora da caverna, e engano e verdade. Vamos ver o que está pedindo nessa questão. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides, que é um filósofo que provavelmente você já estudou, né, no ano passado, um filósofo chamado de pré-socrático,
O que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo, ou seja, o objeto racional em detrimento do objeto sensível ou material, né? Querendo dizer que o objeto racional ele é superior ao outro objeto sensível. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que quando Platão leu Parmênides e ele viu que Parmênides dizia que a razão ela é superior aos sentidos, ele já foi formando na sua cabeça aquilo que ia aparecer para nós na alegoria da caverna. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Olha só. Está perguntando o seguinte: como que Platão se situa diante dessa relação e qual relação é essa entre razão e sensação? E se você entendeu a história que eu contei para você, você sabe que ao sair da caverna, ao se distanciar da sensação, dos sentidos e do engano, o ser humano está caminhando em direção à razão, em direção à verdade e em direção ao conhecimento, certo? Vamos ver aqui então qual que é a alternativa correta. Letra A. Platão está como? Está estabelecendo um abismo intransponível entre essas duas? Não, porque é uma caverna, é um processo, né? O ser humano pode passar de um para outro, então ele começa na sensação, mas vai até a razão, então não é abismo intransponível, porque se fosse assim, né, você não poderia sair de um para o outro. Letra B. Privilegiando sentidos e subordinando o conhecimento a eles? Não, Platão jamais privilegiaria os sentidos, nunca. Letra C. Atendo-se à posição de Parmênides de que a razão e sensação são inseparáveis? Não, não é isso. Você viu lá, Parmênides diz que a razão ela é soberana. D. Afirmando que a razão é capaz de gerar o conhecimento, mas a sensação não. É essa, né? Essa é a correta. E por quê, professor? Porque somente a razão gera o conhecimento. Somente ao sair da caverna você chega à verdade. A sensação, o engano, os sentidos é dentro da caverna. E lá é tudo mentira. E a letra E, rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Primeiro que ele não rejeita e primeiro que a tese de Parmênides não é essa, né? É o contrário. A razão é superior à sensação. Muito bem, gente. Espero que você tenha compreendido essa alegoria da caverna, né? E tenha assistido esse videozinho que eu deixei sugerido aí para vocês. Muito melhor do que esse desenho tosco feito no Paint por alguém, né? Guarde bem essa ideia da teoria das ideias do Platão, dessa história, é que ela vai cair certamente em qualquer questão de filosofia que você tenha que enfrentar na sua vida de estudante. Então fica assim, gente, e até a nossa próxima aula.